seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Me deixarem os pais e amigos. Alô amigos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu venho em nome dele como ministro do Evangelho e estou na plenitude do meu ministério para abençoar a sua vida. A partir de agora, nós vamos ter uma reunião executiva com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus haverá de nos abençoar. Nós vamos estudar hoje, nesse nosso programa, alguns impedimentos que fazem com que Deus não possa operar em nossas vidas. Um número grande de cristãos anda perguntando: por que é que Deus não responde à minha oração? Por que é que eu oro, eu peço, eu determino e o poder de Deus não realiza a obra de Deus? Há pessoas que ficam até chateadas porque outros que se converteram há pouco tempo, que nem conheciam o Evangelho, chegaram para o Evangelho e foram abençoados, foram libertos, foram curados. E aí surge aquela pergunta: mas por que não eu? Por que Deus não opera na minha vida? Eu espero que este programa venha trazer a resposta para você. E que depois desse programa você possa conseguir aquilo que Deus já preparou para você e você não seja mais a mesma pessoa, mas seja uma pessoa mudada na imagem, na semelhança do Senhor Jesus Cristo, e que você vença a batalha. Será que Deus criou o mal? Deus colocou nesse mundo as doenças, as enfermidades? É Deus quem planejou que houvessem acidentes, que pessoas ficassem mutiladas ou nascessem aleijadas? Isso foi plano de Deus ou há uma mente atrás de tudo isso? Eu quero estudar com você o início da entrada do mal no mundo e logo em seguida nós vamos então entrar nesse assunto: por que é que Deus não responde a certas orações. Se você tem a Bíblia com você, abra por favor em Romanos capítulo 5, versículo 12. Aqui no livro de Deus está escrito da seguinte maneira: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Deus criou os céus e a terra, o Senhor Deus tinha um plano. Ele queria fazer um planeta onde o mal não existisse. Queria fazer a casa onde o homem moraria, uma casa perfeita, e fez. Tudo que ele fez foi a mais perfeita criação, criou tudo numa perfeição. Pois bem, ele fez o homem à sua própria imagem e semelhança, e assim tudo deveria andar perfeito. Mas um dia, o inimigo de nossas almas, o diabo, ele tentou o primeiro casal, Adão e Eva, e eles desprezaram a palavra de Deus e pecaram. Quando eles pecaram, o pecado então entrou nesse mundo. Foi a entrada do pecado que deu origem a tudo quanto é sofrimento. Este sofrimento que você tem em sua vida. Essa doença que o médico não consegue curar. Esse problema que não consegue se resolver, não existiria. Não existiria se não tivesse havido o pecado de Adão. Aqui no versículo que eu acabei de ler diz: como que por um homem, foi só por Adão, entrou o pecado do mundo. E, pelo pecado, a morte. A morte que fala aqui não é propriamente aquele ato de se fechar os olhos e passar desse mundo para o outro, mas sim a natureza do diabo, de Satanás. A vida é a natureza de Deus, a morte é a natureza de Satanás. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e esse pecado trouxe a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É impossível você encontrar uma pessoa sequer que não tenha nela
as marcas da morte da natureza do diabo. O diabo entrou e arrasou com toda a humanidade e continua arrasando hoje. Mas não há razão para isso mais. Se você tem a Bíblia, você abre em Colossenses, no capítulo 1, no versículos 12, 13 e 14, onde diz da seguinte maneira: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Vamos entender isso aqui. A morte entrou, arrasou, o homem ficou, por causa do pecado original, escravo do diabo, e o diabo podia agir no ser humano, trazendo a doença, a enfermidade, trazendo os males. E é o que ele tem feito. Mas diz a Bíblia Sagrada que nós temos razões de sobra para darmos graças a Deus, agradecermos a Ele. Por quê? Porque Ele nos fez idôneos, aptos, capazes, merecedores de participar, ou para participar, da herança dos santos na luz. Herança nós sabemos o que é, né? Um cidadão é rico, ele morre, ele deixa os seus bens para os seus herdeiros. Aqueles que descendem dele são os herdeiros legítimos. Eles reivindicam em juízo, provam que são filhos daquele ricaço e pegam os bens que ele tinha. Aqui Deus diz que também há uma herança que Ele deixou para nós, para os santos na luz. Quando a Bíblia fala em santo, Ele não está falando nessas figuras que as pessoas dizem que são santos. Alguns realmente o são. Por exemplo, você pergunta, missionário, Pedro é santo? É. São Pedro é um santo. Virgem Maria é uma santa. E João também é um santo. E nós podemos fazer pedido a esse santo? Não, isso é outra coisa. Nós só podemos relacionar com os santos que estão vivos. E existem santos vivos hoje? Existem. Toda pessoa que aceitou a Jesus como Salvador, essa pessoa é santificada no sangue de Jesus. Ela é uma santa de Deus. Então a essa pessoa nós podemos nos dirigir e falar: você pode orar por mim? Mas por que eu não posso pedir àquele que já morreu? Porque onde ele está não tem comunicação com a gente. Ele está numa outra dimensão. Ele não está lá numa galeria, nos olhando, nos observando. E o Soares está indo bem. Não, a Maria está fazendo errado. Ô Maria, para com isso. Aí a Maria vai e diz: ô São fulano de tal, me ajuda. Eu vou ajudar a Maria. Não, isso não existe. Isso aí é doutrina antibíblica. A pessoa que morre, ela não sabe de coisa alguma do que está se passando aqui na Terra. Está numa outra dimensão. Enquanto a pessoa está aqui, como eu, por exemplo, você pode dar um telefonema para a igreja, pede ao missionário para orar por mim, você pode me escrever uma carta, você pode, encontrando com o missionário, ora por mim, eu vou orar por você. Eu não tenho condição de lhe dar a bênção por mim mesmo, mas sendo eu um ministro de Deus, eu posso clamar aos céus e o Senhor Deus vai me atender. Então, esses são os santos. Agora diz que essa herança nós vamos participar na luz, quer dizer, na revelação da palavra de Deus. Não tínhamos herança, porque estávamos excluídos da bênção de Deus por causa do pecado original de Adão. Adão pecou, vendeu-nos ao maligno, ficamos separados de Deus. Mas agora temos motivos para dar graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Continua aqui o versículo de número 13, dizendo o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora, nós estávamos, por causa do pecado original, debaixo da autoridade do império das trevas. Éramos súditos desse império. E assim é toda a humanidade. Mas quando a pessoa ouve o Evangelho e aceita Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: a tantos quanto o receberam, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela recebe esse poder de ser transformada em filho de Deus. Ela é transportada, é libertada do império das trevas. O império das trevas você pode colocar o império da doença, é o império do pecado, é o império da miséria, é o império dos vícios, da macumbaria, dos espíritos obsessores.
Então a pessoa é libertada desse império e ela é transportada para o reino de Jesus Cristo, que é o reino da luz, que é o reino da felicidade, que é o reino da saúde, de todas as bênçãos. Ele já nos libertou, Ele não vai nos libertar mais. Basta que a pessoa aceite: Pai, eu recebo a Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Ela é liberta do império das trevas, é tirada desse império e é transportada para o reino de Deus. Versículo número 14 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quer dizer, em Jesus nós temos a redenção pelo sangue dele. Redenção significa que nós fomos comprados de volta, fomos remidos. A saber, nós temos a remissão dos pecados. Essa remissão significa o perdão dos pecados. A gente pode ter sido uma peste, uma pessoa muito ruim, mas naquele momento em que nos acertamos com Deus, em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos então perdoados. Nós somos recriados e nós passamos a ser propriedade de Deus. Aí vem uma pergunta: missionário Soares, por que é que o cristão, apesar de ser perdoado, apesar de ter sido transportado do reino das trevas para o reino da luz, esse cristão, via de regra, de vez em quando, ele é atacado pelas forças do mal? O mal se levanta, se lança contra ele e ele vive uma vida de escravo. Porque tem cristãos hoje, cristãos, genuinamente falando, que estão sofrendo. Eles oram, parece que o céu acima da cabeça deles é de bronze. Eles determinam e parece que a voz deles é uma voz muda. O anjo não ouve, o poder de Deus não executa. Ele luta e não consegue nada. Há pessoas que não conseguem o batismo no Espírito Santo, apesar de serem cristãos. O que é que está faltando? Está faltando a pessoa chegar-se para Deus. Há pessoas que não conseguem a cura de uma doença, a solução de um problema. Mas existe explicação para isso? Claro que existe explicação. Há impedimentos. Na missionária existem impedimentos para o cristão? Existem impedimentos. Mas a Bíblia não diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é? Pois é, mas ele tem que estar em Cristo. Estar em Cristo é estar na palavra de Deus, é estar sem impedimentos. Aí as coisas passam e tudo se faz novo. Mas muitos não. Eles estão na igreja, aceitaram Jesus, mas ainda não estão verdadeiramente em Cristo. Em João 15,7, Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, determinareis o que quiserdes, vos será feito. Ora, a gente está em Jesus não é difícil. Nós conhecemos a palavra, nos colocamos sobre ela, eu estou em Jesus. Mas o outro lado da moeda, a outra segunda parte dessa condição, para se pedir o que quiser ser feito, é que as palavras de Cristo estejam em nós. Há duas condições. Primeira, que nós estejamos em Cristo. Não é tão difícil assim. Mas Cristo permanecer em nós, aí que é o outro lado da moeda. Quando nós temos as duas condições, nós determinamos, nós oramos e não há obstáculos para nós. Mas se nós não estivermos em Cristo, e se estivermos e as palavras dele não estiverem em nós, o que acontece? Nós vamos determinar, pedir e não vai acontecer. Será que não é o que tem acontecido com a sua vida? Aquilo que você tem determinado tem funcionado? Vamos ver o que diz a Bíblia em primeira carta de Paulo, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 9, 10 e talvez vejamos o 11. Aqui diz o seguinte: aquele que diz que está na luz, aquele que confessa, eu sou de Jesus, eu estou na luz, eu sirvo a Deus, tudo bem. Ninguém tem o direito de falar que você está mentindo. Mas a Bíblia diz: e aborrece, entristece, chateia, odeia, não ama a seu irmão, até agora está em Cristo.
O que é que Deus está falando aqui? Aquele que diz, que confessa, eu estou na luz. Tudo bem. Mas até agora está em trevas? E até agora aborrece o seu irmão? Não ama o seu irmão? Não ajuda o seu irmão? Essa pessoa está em trevas. E olha, há muita gente que está nessa situação. A pessoa, não, eu gosto dos meus irmãos, mas de boca para fora. Amar mesmo o seu irmão, interessar-se para o bem dele, a pessoa não interessa. Por exemplo, o cristão, ele é fiel na igreja. Vamos dizer que ele é um empresário bem-sucedido. Um homem que não lhe falta nada. Ele soube trabalhar, Deus o ajudou, ele tem a sua fonte de renda, ele retira todos os tempos para sua família, até sobra. Ele dá um bom dízimo na igreja, uma boa oferta. É um cidadão que está sempre rindo, alegre com todo mundo, aperta a mão, eu te amo, tal, tudo bem. Mas ele um dia começa a pesquisar e descobre um filão econômico. Ele descobre uma maneira onde ele pode auferir um grande lucro com um pouco mais de trabalho. E ele então vai pensar naquilo, ele examina, ele conhece bem do sistema comercial vigente, e ele chega à conclusão que realmente aquilo ali vai fazê-lo duplicar de receita, de bens, enriquecê-lo 2 vezes mais. Mas ele um dia pensa, mas para que eu preciso disso? Eu já sou um bom dizimista, um bom ofertante, já trabalho as horas normais, eu vou agora me matar, me privar de ir à igreja, de uma comunhão com a família, de desfrutar o que Deus criou, só para arranjar o dobro se eu não preciso? Não, eu não vou entrar nessa aventura comercial. Tudo bem, não quero. Lá na igreja tem um outro irmão, que também é uma boa cabeça, mas deu uns tropeços na vida, está passando até uma vida financeira apertada. Se esse irmão realmente amasse o outro irmão, o que ele falaria? Não é irmão de sangue, é irmão germando, é um irmão na fé. Mas o irmão na fé deve ser tão considerado ou até mais do que o germano. Ele chamaria aquele irmão e diria, escuta, irmão, eu estou vendo que o irmão está enfrentando uma situação difícil. Irmão, eu tenho lutado, estou orando a Deus, estou buscando, pedindo sabedoria a Deus. Deus há de mostrar um meio de eu então fazer a minha independência econômica. Ele, se fosse uma pessoa que amava realmente, que não aborrecia o seu irmão, que não sonegava algo para o seu irmão, ele diria, irmão, eu tenho uma boa coisa para você. Eu conheço um meio lícito, econômico, de ganhar bastante dinheiro. Eu só não vou entrar nele porque eu não tenho tempo. E o que eu tenho, graças a Deus, já dá para mim viver e financiar a obra de Deus. Mas se o irmão quiser, eu vou gastar um tempinho, vou lhe passar todo o conhecimento, vou até lhe assessorar, e Deus abençoe, irmão, segue a sua vida. Não precisa me dar nem um centavo, não. Eu fico feliz com o seu progresso. Essa deveria ser a atitude do verdadeiro Filho de Deus. Mas olha, eu ainda estou para ver esse tipo de cristão. Quero dizer, mesmo ele não pegando aquele filão econômico, que vai se desperdiçar, que talvez um ímpio até descubra e vá lá auferir aquele lucro, ele é incapaz de fazer isso para o seu irmão. Por que ele é incapaz? Porque ele ainda está na luz, nas trevas. Veja o que diz o versículo. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Ele não tem coragem de chegar e passar para o outro e ver o outro subir. Porque se tivesse, ele abriria a boca e compartilharia com aquele irmão daquela nova descoberta dele. Não era este o Espírito que havia em Jesus. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele era Deus, deixou a sua glória,
conhecia plenamente a palavra de Deus e, por conhecer, ele usava a palavra de Deus para curar o enfermo, expulsar o demônio, fazer o paralítico andar, tal. Os judeus tinham-se uma bronca de Jesus, uma pinimba, talvez porque Jesus usasse o poder de Deus e eles não usavam, talvez inveja. Mas lá na conversa deles, um dia um deles foi procurar Jesus, um dos principais. De noite, ninguém viu, marcou-se o encontro com Jesus e chegou apressado. Foi dando saudações, disse: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Entregou todo o serviço. Nós nos reunimos, já chegamos à conclusão que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aparentemente ele estava louvando a Jesus e reconhecendo o ministério de Jesus. Veja o que Jesus disse para ele, Jesus que demonstrava o amor. Jesus vira para ele e diz o seguinte: Nicodemos, se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos não entende e diz assim: mas Senhor, como é que ele vai nascer sendo velho? Pode, porventura, ele voltar a entrar no ventre materno? Existe reencarnação? Não, nada disso. Como é que é isso? E Jesus disse: na verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não pode ver, não pode entrar. O que Jesus queria dizer com isso? Missionário, um assunto sem pé e sem cabeça. Nicodemos chega elogiando Jesus, e Jesus vem dizendo que ele tinha que nascer de novo para ver entrar no reino de Deus. Não era sem pé e sem cabeça. Jesus estava mostrando a Nicodemos que ele amava Nicodemos. Ele estava dando o segredo de se usar o poder de Deus para curar o cego, surdo, mudo, aleijado, paralítico, por aí fora vai. Expulsar o demônio, ressuscitar os mortos, curar as dores. Mas como? Ele está dizendo: Nicodemos, preste atenção, acorda. Se você me aceitar como Salvador, você tornar-se-á membro do reino de Deus, da família de Deus. Eu estou usando o poder de Deus, e você foi feliz nisso, porque eu sou o filho primogênito de Deus. O filho primogênito, naquelas regiões, naquela época, era o herdeiro de tudo. Agora, Nicodemos, eu sou o herdeiro do poder de Deus. Mas se você nascer de novo e me aceitar como Salvador, você vai ser um filho adotivo. E a nossa lei diz, Nicodemos, que o filho adotivo tem o mesmo direito do filho primogênito. Em outras palavras, Nicodemos, o que eu estou fazendo, você também pode fazer. Então esse era o espírito de uma pessoa que não sonegava a informação, de uma pessoa que andava na luz, que não aborrecia o seu irmão. Porque olha, preste atenção, se eu sou um bem-sucedido e não ensino a você a ser bem-sucedido também, você fica aborrecido comigo. Poxa, o missionário Soares é um homem terrível. Ele sabe expulsar o demônio, sabe curar o enfermo, sabe, e não ensina pra gente. Há muitos anos atrás, mais ou menos quase 25 anos por aí, ou mais, eu estava, mais ou menos isso. Havia aqui no Brasil uma editora que publicava um livro chamado Curar Enfermo e Expulsar Demônios. E essa editora fechou, faliu, e ninguém mais publicou esse livro. Aí eu fui viajar, estive em Miami, com um que era um dos donos dessa editora, ou o ex-dono, antes dela falir era o dono. Eu disse para ele: irmão, e o irmão não publica mais o livro Curar Enfermo, Expulsar Demônio, do T.L. Osborne? Não, irmão, não interessa não. Como é que eu faço para conseguir o direito para eu publicar? O irmão tem que falar com ele. O senhor não se importa? Não quero publicar mais isso. Tudo bem, eu vou falar. Eu acho, irmão. Aí eu contei para ele, eu estava me preparando para fazer medicina, eu era pobre, então eu não teria que ter uma bolsa de estudo, no Brasil não tinha condição, eu me candidatei a uma bolsa na Rússia, isso no ano de 68. E
Eu estava estudando o livro a língua russa, já estava no 4º livro, já falava alguma coisinha. Me prometeram que quando eu falasse russo me mandariam para lá. Então, eu lendo o livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, eu ouvi a voz de Deus me chamando para pregar o Evangelho. Ele gostou. Eu disse, eu queria, irmão, ter condições de publicar esse livro, quem sabe colocar esse livro até em tudo quanto é banca de jornal. Porque todo mundo tinha que ler esse livro. Crente, católico, espírita, qualquer pessoa, porque esse livro é uma verdadeira enciclopédia sobre o assunto da cor divina. Eu disse, irmão Soares, não faça isso. Foi por quê? Imagine, irmão Soares, se os pecadores aprendem a curar o enfermo. Não, isso tem que ficar em nossas mãos. Eu disse, meu Deus, como esse homem é baixo de entendimento. Quer dizer, ele recebeu uma revelação que o Osmo coloca ali, porque eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Mas ele achava que os outros não poderiam aprender. Quantos milhares não seriam curados? Porque ele esconderia essa mensagem. Ora, ele mostrou que ainda estava em trevas. Depois me contou uns 2 problemas ali, que eu não vou ventilar aqui, que realmente provou para mim o que o diabo estava agindo na vida dele. Meu irmão, esse assunto é muito sério. Ou nós passemos a considerar, a amar, a fazer o bem para o nosso irmão, ou a gente não vai receber nada de Deus, vai ter impedimento. No versículo 10, o Senhor Espírito Santo diz assim: aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se há alguém que você não ama, há escândalo em você, há impedimento na sua vida. Pensa agora naquela pessoa que lhe fez mal e que você não perdoa. Você a tem em suas mãos, porque inclusive ela poderá lhe fazer um grande mal qualquer hora dessa, com algumas revelações. Se você não ama a ponto de perdoar, o que acontece? Você ora, você invoca o poder de Deus, o poder de Deus desce sobre você e não pode operar em sua vida. Por quê? Porque há escândalo, há tropeço, há empecilho. Ele não pode passar. Poxa, missionário, eu já participei de reuniões na igreja em que a gente sentia quase que Jesus andando em nosso meio. Quase que dava para ouvir o barulho das vestes dele, das passadas dele. Mas ele não me abençoou. E eu pedi, missionário. Eu chorei e disse: Jesus, agora, Jesus, agora. Aquele que não ama o seu irmão. O que diz aqui a palavra de Deus? Aquele que ama está na luz, e nele não há escândalo. Versículo 11. Mas aquele que aborrece o irmão, que entristece, que não ama, está em trevas. E anda em trevas. Ele está em trevas, ele anda em trevas. Quer dizer, além dele estar debaixo da ação do inimigo, ele anda no caminho do inimigo. Oh, meu irmão, como é que Deus pode abençoar? Se você tem um ódio no coração, uma mágoa, um ressentimento, um aborrecimento, alguém está triste com você, você está em trevas. Você está envolto não pelo manto de Cristo, mas pela capa suja, fétida, imunda do inimigo. E você caminha, não guiado pelo Espírito Santo, mas você caminha em trevas. Jesus diz que quem anda na luz não tropeça, mas quem anda de noite nas trevas tropeça. Missionário, é todo dia. É uma... Missionário, é todo dia. É
uma dor aqui, é uma chateação ali, um aborrecimento aqui, é uma cisma ali. Mas por que deixar essa coisa no coração? Alguém está aborrecido com você. Você fez mal para alguém. Você está na mão de alguém, você esconde. Mas eu vou ter um prejuízo. Ele não vai entender, mas isso é outra coisa. Você está tendo um prejuízo maior. Mais vale a vida do que os alimentos. Mais vale a vida do que as vestes. Mais vale a vida do que uma boa reputação, que é falsa, porque os outros que conhecem sabem da coisa. Isso é coisa séria. Isso é a palavra de Deus. Vou ler para você os 3 versículos de novo. 1 João 2, 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, ilude a seu irmão, engana a seu irmão, tapeia seu irmão, odeia seu irmão, trai o seu irmão, faz mal ao seu irmão, até agora está em trevas. Olha, não creia em mágica. Não creia que no dia do juízo Jesus vai vir e dizer, não, tudo bem. Irmão, se está em trevas vai continuar. O que diz 1 João 1,12, que eu já citei, o Evangelho de João? A todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Você tem o poder, mas não quer. Você continua em trevas. Uma pessoa mendiga pode receber uma grande herança, $1 milhão, mas ela não usa o dinheiro. Vai continuar morando debaixo da ponte, comendo o resto de comida. Mas tem. Está lá no banco, ela morre e o outro pega. Ela podia mudar a sua vida, porque $1 milhão faz uma pessoa rica no Brasil, na América, no Japão, na Europa, em qualquer lugar do mundo. O poder que Deus deu a você é infinitamente maior do que a capacidade de $1 milhão. Vai fazer de você um verdadeiro santo de Deus, mas você não usa. Você está em trevas. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Se você não ama o seu irmão, aborrece, mente, odeia, tateia, trai, engana, odeia, não faz o bem, você está em trevas. Há escândalo em você. Está lembrado lá de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículos, se não me falha a memória, 38 e 39. O Senhor Jesus, é a ressurreição de Lázaro. 38. 39. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tinham posto uma pedra no túmulo de Lázaro. Versículo 38 diz que Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. Jesus não tinha poder para tirar aquela pedra? Olharia assim, o olho dele faria aquela pedra se desfazer toda? Jesus olharia para aquela pedra, e a pedra, levanta, já levantaria, viajaria e se lançaria ela no mar? Jesus daria um assopro e aquela pedra desapareceria? Claro que tinha poder, mas ele estava mostrando que quando a pedra no caminho, ele não pode operar. Não foi um milagre muito maior? Mandar um homem morto 4 dias, já em decomposição, podre. Os médicos dizem que se você parar de respirar 10 minutos, vai faltar então oxigênio no seu cérebro. E mesmo que você volte a viver, você vai ficar debilóide. A falta de oxigênio vai queimar os neurônios aqui e não vai funcionar mais perfeito. Esse não tinha 10 minutos. Esse tinha 4 dias. 1 hora tem 10 minutos. Um dia tem 24 horas, tem 144 vezes 10 minutos. Esse homem tinha 596 vezes. É isso mesmo? 24, 144, dá 600, não, tem mais. 884 vezes os 10 minutos que o médico disse que não pode. Mais ou menos, que pode ter um pouquinho mais de 96 horas, um pouquinho menos de 96 horas. Esse homem, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Ele saiu completamente curado.
Não tinha nada, e mandou até que o desatasse, que ele estava perfeito. Esse Jesus, com esse poder, não podia desaparecer a pedra, mas não valia isso. Era um exemplo de que, quando há tropeço, Deus não pode operar. Isaías diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e encobre o seu rosto, para que não ouça a sua voz. Irmão, é coisa séria. Vamos correndo para o Salmo de número 32. É um dos lindos salmos da Escritura Sagrada. Diz o seguinte, Salmo número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer, feliz, bem-sucedida é a pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto pelo sangue de Jesus. O desvio é perdoado e o pecado é coberto pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há tropeço. Engano, tropeço. Então há umas pessoas que Deus não imputa maldade. Por quê? Porque elas se confessaram. É claro que sem a confissão, sem ter se lavado pelo sangue de Cristo, ninguém é puro aos olhos de Deus. Mas existem pessoas que Deus não imputa maldade. Não, ele confessou, eu perdoei, não há maldade para ele. E em cujo espírito não há engano. Quer dizer, são pessoas que fazem a obra de Deus com honestidade. Meu irmão, aprendamos uma coisa. Se o Senhor Deus encontrar em nós maldade, se no nosso espírito houver engano, nós não seremos bem-sucedidos. Como eu disse, a pessoa invoca o poder de Deus, ele desce, mas não pode operar. Não tem condição, porque há engano. Deus imputou maldade. Deus encontrou maldade. Deus encontrou na vida da pessoa, no espírito dela, o tropeço, a pedra. E enquanto você não tirar, Deus não pode abençoar. Diz o versículo 3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Entenda o seguinte: a pessoa que está debaixo de uma convicção do Espírito Santo. Isso aqui é profundo, hein? A pessoa sabe, a consciência está acusando, você fez isso, e por algum motivo ela não confessa. Por algum motivo ela não abre a mão. Ela se cala. Aí, preste atenção. O diabo vem e ataca a pessoa. E ela diz: Deus, eu vou usar o teu poder. E diz: Satanás, em o nome de Jesus Cristo, saia da minha vida. O bramido é um grande rugido, é um grande brado, é um grito que a pessoa dá. O que diz aqui o Salmo 32:3? Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Mas ele calou, como é que ele deu bramido? Enquanto eu não confessei-me, mas eu gritava contra o demônio, os meus ossos, a minha estrutura foi se envelhecendo. O que é que acontece quando uma coisa envelhece? Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas quando elas passam dos 40 anos, ao invés de ler normalmente essa posição, elas começam a ler assim. Por quê? Porque as vistas delas estão envelhecendo. O cristalino, essa lente que nós temos, está enrijecendo. Está perdendo a mocidade. Então vem a presbiopia. E ela começa a olhar assim. Quando a pessoa vai envelhecendo, por exemplo, o homem tem 50 anos. Ele é homem como quando tinha 20.
Mas quando tinha 20, ele corria 20 quilômetros. Hoje ele não consegue. E se tentar, o esforço físico pode até fazer o coração dele ter um problema e cair morto. Mas ele ainda consegue fazer alguma coisa. Aos 50 anos faz muita coisa. Mas daqui a 20 ele vai ter 70, vai envelhecer mais. Vai ser o mesmo homem. Talvez até muito mais sábio. Mas não vai fazer o que faz o de 50 e muito menos o que faz de 20. E quando ele tiver 90, vai fazer muito menos. Talvez mais sábio. Por isso que muita gente diz, se eu tivesse com o que eu sei hoje, 18 anos. Pois é. Naquele tempo ele era cheio de vida, mas era imaturo. Agora ele tem mais sabedoria, mas envelheceu. O corpo dele não responde mais como respondia aos 20 anos. Enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos. Por quê? Porque eu fiquei mudo? Não. Pelo meu bramido. Veja bem, hein? A pessoa está debaixo de uma convicção do Espírito Santo e se cala, e não confessa, mas grita contra o diabo e repreende o mal. E ela vai se envelhecendo. A voz dela, a autoridade dela vai ficando mais fraca, e quando ela vê, já é tarde. Ela não consegue fazer o que fazia ou o que poderia ter feito na sua mocidade espiritual. Em outras palavras, não se cale e você nunca se envelhecerá, espiritualmente falando. Dá para entender agora? Quer dizer, se você se calar, o Espírito Santo lhe der a convicção do pecado, e você, não vou confessar, isso vai me causar um prejuízo, não, isso eu seguro comigo. Você está se envelhecendo. E quanto mais você ora, pior. Então não vou orar. Aí que o negócio fica feio mesmo. Que o diabo vem e acaba com você. Quer dizer, você está conseguindo vitórias. Mas a cada dia, a cada vitória, você se enfraquece. E deveria ser o contrário. A cada vitória, você se fortaleceria. E seria uma bênção. Enquanto eu me calei, e o Espírito Santo lhe dava convicção, lhe falava de todos os modos, e você se calava, acerca da voz da consciência, não confessava, mas você gritava com o mal, você repreendia o mal, e conseguia até algumas vitórias, mas só que você estava em decadência. Versículo 4 diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Quer dizer, missionário, que Deus realmente pesa a mão? Pesa. Então, tem certas doenças que é Deus que coloca? Não. Mas Ele não pesa a mão? Ele não causa os problemas? Não pesa a mão. A mão do Senhor pesa na consciência. Ou seja, a pessoa que é de Deus, ela sabe que errou, ela sabe que está no erro, e ela tem mais que fazer que confessar. É que se abrir. Deus está pesando a mão sobre a pessoa, mas ela não acorda. E Deus vai pesando. Consciência vai pesando. E o que acontecia aqui no salmista? O meu irmão se tornou em sequidão de estio. Estio, quando não chove, aquela sequidão, aquela secura, a terra toda rachando, nada produz, as ervas não nascem mais, não se reproduz, o gado está morrendo, está faltando água, é um desânimo tremendo. Quer dizer, o espírito dele, o humor dele se tornou em sequidão de estio. Ele simplesmente se fechou dentro de si. Já era um mal-humorado, uma pessoa ruim para se conversar, uma pessoa ranzinza, briguenta e tal, e que só vivia xingando, tudo isso porque a mão de Deus estava pesando, e ela se calava, e ela não queria se confessar. Versículo 5 diz: versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado, meu erro eu confessei, e a minha maldade, quer dizer, a inspiração do pecado eu não encobri. Pai, eu errei porque eu trazia dentro de mim esse desejo,
aquela vontade me fez cair nessa situação. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Que tomei uma decisão, eu vou confessar. Vinha a lembrança de uma, meu Deus, eu pequei. Vinha de outra, eu pequei. Eu dizia: eu vou confessar, eu vou me limpar. Eu tenho que acertar com alguém, eu vou lá pedir perdão. Eu tenho que sofrer pelo meu pecado, eu vou sofrer o que tiver que sofrer. Mas eu vou confessar o meu pecado. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus perdoa, meu irmão. Se Deus está nos chamando para confessar, não é para nos envergonhar, mas para perdoar a maldade do nosso pecado. Versículo meia dúzia. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Aqui é que Deus divide a pessoa que é santa e que é imunda. Preste atenção. Aquele que pratica o mal muito grande, mas não é o que ele queria. Ele é uma pessoa de boa índole. Todo aquele que é santo orará a ti a ponto de te achar. O que é imundo, que é mal, não. Ele pratica e não quer nem saber. A Bíblia diz que a mulher prostituta, ela acaba de comer, ela limpa a boca e diz: não cometi mal algum. Existe diferença. Duas pessoas aparentemente cometem o mesmo pecado. Pedro traiu Jesus como Judas traiu. Judas traiu Jesus uma vez, vendendo ele por 30 moedas. O Pedro traiu 3 vezes. Na cara de Jesus. Não conheço, não sei que esse homem praguejou. Mas o Pedro não queria. Quando veio o remorso, ele chorou amargamente. O Judas não. O Judas saiu para se enforcar. Aí que Deus vê a pessoa, porque ele dá o remorso. Ele mostra que a pessoa está errada. E aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é de boa índole, ele ora a Deus, a ponto de achar. O que é mal, ele diz: não, mais tarde. Eu sou muito novo, eu não vou buscar Jesus agora não. Quando eu ficar velho, eu vou buscar Jesus. O inferno está cheio dessas pessoas. Não foi bem assim, tal, e começa a desculpa. O que é santo, o que é limpo? Ele reconhece a maldade até a última vírgula. Não, eu fiz. Eu quero perdão, não só do meu pecado, mas da maldade do meu pecado, da inclinação, da inspiração, porque eu fui responsável por aquilo. E ele faz isso a tempo de poder achar. Haviam 2 irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Isaac, netos de Abraão, herdeiro da promessa. Esaú era o herdeiro. Esaú era o primogênito. A cultura da época dizia que o filho primogênito era o herdeiro de tudo. O Esaú chegou do campo, lá das suas caçadas. O Jacó tinha feito um guisado. Esse meu irmão Jacó, me dá um pouco desse guisado que eu estou a ponto de falecer. O que você falou? Irmão, eu pago qualquer coisa, lhe dou o que você quiser em troca dessa comida. O Jacó, muito vivo: você promete? Prometo. Você me vende o seu direito de primogenitura? Vendo. Deve ter dito até diante de Deus. Tá bom, guisado é seu. Ele comeu, saciou a sua alma e ficou feliz. Depois ele caiu em si e chorou amargamente procurando arrependimento. E diz a Bíblia que ele não encontrou. Esaú é um tipo da pessoa má de índole, que diz: um dia eu vou procurar Deus. Não. Aquele que é bom de índole, ele vai e procura a Deus a tempo de poder achar. Preste atenção aqui. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Pode vir o que quiser, não vão chegar, porque ele encontrou a Deus. Eu acredito que Deus falou sério no seu coração sobre este assunto de você servi-lo conforme tem que ser servido. Voltemos agora lá para 1 de João 2, 9, 10 e 11.
aquele que diz, aquele que confessa, eu estou na luz, eu sou de Jesus, e aborrece, chateia, engana, trai, omite a verdade, o seu irmão, o que diz aqui? Até agora está em trevas. Não adianta se enganar, meu irmão. O ódio no coração, o engano, o mal, não deixa a luz brilhar. Você está tomado pelas trevas. E você canta, e você ora, e você diz, e você faz, e não acontece nada. Versículo 10 diz, aquele que ama seu irmão está na luz. Como é que você pode amar o seu irmão se você o trai, o engana, o mente, o passa para trás, só nega informação, não ora por ele, não se interessa por ele? Você está em trevas. Mas se você amar, você está em luz. E não haverá tropeço em você. Mas se não amar, pode escrever, o tropeço estará aí diante de você. O impedimento, a porta fechada para Deus operar. Versículo 11. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. Julgue a você mesmo. Veja como você anda de cabeça erguida nessa vida. Está aborrecendo seu irmão? Você está em trevas. E anda em trevas. Não só está, você anda em trevas. E quem anda em trevas, anda tropeçando. E não sabe para onde deva ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você não tem visão de Deus. Você não sabe o que vai fazer amanhã. Você não sabe o que Deus quer de você. Você não sabe por que a coisa não funciona para você. Deus está falando agora. É só você agora arrepender-se. Tomar uma posição. Adão nos vendeu para o diabo. Aceitamos Jesus, fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Mas se temos obstáculos, empecilhos, tropeços, ainda estamos em trevas e estamos andando em trevas. Não é Deus que opera em nós. Senhor, senhora, faça o que for necessário, mas não ande mais em trevas. Não fique na mão do diabo. Não se destrua. Arrependa-te agora. Tome uma posição. Eu vou fazer.